Você realmente acredita que certo e errado não existem? Você já reparou numa coisa curiosa? Muita gente diz que não existe certo nem errado, que tudo depende da opinião, que cada um tem sua própria verdade. Mas faz esse teste. Fura a flor de alguém, pega o suor dessa pessoa sem pedir, ou promete uma coisa e depois não cumpre. Na mesma hora, essa pessoa vai dizer algo parecido. Cara, isso tá errado, ou isso é injusto. Mas espera aí, se certo e errado são apenas opiniões, por que todo mundo espera que os outros ajam da maneira certa? Essa pergunta até parece simples, mas ela levou C.S. Lewis a um dos argumentos mais interessantes que eu já li. Olá pessoal, a paz Senhor, e hoje nós teremos um papo cristão. E hoje eu quero conversar sobre uma ideia que foi apresentada por C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples. E eu devo confessar uma coisa, quando eu li esses capítulos pela primeira vez, achei que tinha entendido tudo. Porém, depois de reler e refletir, percebi que eu só tinha entendido a superfície do que ele queria realmente nos explicar. Porque Lewis não estava apenas tentando provar que existia certo e errado. Ele estava tentando mostrar algo muito mais profundo, algo que diz respeito a todos nós. Então, fica comigo até o final, porque essa ideia pode mudar completamente a maneira como você enxerga o ser humano. E até assim mesmo. Pensa comigo, quando as pessoas brigam, elas normalmente dizem coisas como: "Ah, você prometeu, isso não foi justo", ou "você deveria ter feito isso ou aquilo", ou então, "se fosse com você, você também não gostaria". Percebe o que está acontecendo? As duas pessoas estão apelando para uma regra que acreditam que o outro também deveria reconhecer. É como se existisse um padrão acima dos dois. E isso acontece o tempo todo. Na escola, na internet, na família ou até mesmo no trabalho. Quando alguém mente, quando alguém trai, quando alguém age de forma egoísta. Quase sempre ouvimos: "Isso não está certo". E é exatamente isso que Lewis observa em seu livro. Mesmo pessoas que discordam em muitas coisas vivem como se existisse uma diferença real entre certo e errado. Mas e se tudo for relativo? Hoje em dia é muito comum ouvir frases como: "Cada um tem sua própria verdade". Mas pensa aqui comigo rapidinho. Se isso fosse verdade, ninguém poderia reclamar quando fosse tratado injustamente. Se um ladrão dissesse a seguinte frase: "Na minha visão, roubar é certo", quem poderia dizer que ele está errado? Se um mentiroso dissesse: "Esta é a minha verdade", quem poderia condená-lo? Mas ninguém vive assim. Até quem diz que tudo é relativo, reclama quando sofre uma injustiça. Isso mostra que no fundo, todos nós acreditamos que existe um padrão de certo e errado. E, sinceramente, foi aqui que eu fiquei confuso. Quando eu li essa parte do livro, eu pensei comigo mesmo: tá, existe uma lei moral, mas e daí? Foi aí que eu percebi que eu ainda não tinha entendido completamente o argumento, porque Lewis não queria apenas provar que existia uma lei moral. Ele queria mostrar outra coisa. Ele quer mostrar que todos nós conhecemos essa lei, mas não conseguimos vivê-la perfeitamente. Existem dois tipos de leis. E aqui existe uma diferença muito importante. Existem as leis criadas pelos homens, as leis dos governos, as leis das escolas, as regras da sociedade. Estas podem mudar. O que é permitido em um país pode ser proibido em outro. O que uma cultura considera normal, outra pode considerar errado. Essas leis são importantes, mas Lewis não estava falando delas. Ele está falando de outro tipo de lei, uma lei moral, uma lei que não foi criada por nenhum ser humano. Uma lei que faz qualquer pessoa reconhecer uma injustiça quando sofre uma. E é por isso que, quando alguém mente para você, você sente que aquilo foi errado. Quando alguém quebra uma promessa, você sente que aquilo não deveria acontecer. Quando alguém trai a sua confiança, você não pensa apenas: "eu não gostei", você pensa: "isto foi injusto". E de onde vem essa ideia de justiça? Segundo o cristianismo, ela não nasceu da sociedade, ela vem de Deus.
Paulo escreve em Romanos, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Quando os gentios, que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Estes mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, dando testemunho disso também à sua consciência. Percebe que Paulo está dizendo? Mesmo pessoas que nunca conheceram a lei de Moisés possuem uma consciência moral. Isso não significa que saibam tudo perfeitamente, mas significa que Deus deixou a marca da sua justiça no coração humano. E isso explica por que pessoas de culturas completamente diferentes ainda valorizam a honestidade, condenam a traição e admiram o sacrifício. Elas podem discordar em muitos detalhes, mas existe um senso moral que parece apontar para algo maior do que a própria sociedade. O pecado não apagou a lei moral, mas agora surge uma pergunta importante. Se Deus colocou essa lei moral no coração do ser humano, por que existe tanta maldade no mundo? Por que mentimos? Por que traímos? Por que fazemos coisas que nós mesmos condenamos? A resposta da Bíblia é o pecado. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo e afetou toda a humanidade. Mas presta atenção em uma coisa importante. O pecado não apagou completamente essa lei moral. Se tivesse apagado, ninguém sentiria culpa, ninguém reconheceria uma injustiça, ninguém admiraria alguém que faz o bem. O que o pecado fez foi corromper a nossa natureza. É como um espelho. Imagine um espelho perfeitamente limpo. Ele reflete sua imagem com clareza. Agora imagine esse mesmo espelho completamente rachado e sujo. Ele ainda reflete quem você é, mas de forma distorcida. É assim que a nossa consciência funciona. Ela ainda aponta para o bem, mas já não enxerga com a mesma clareza de antes. E pior do que isso, mesmo quando enxergamos o bem, muitas vezes escolhemos fazer o contrário. O verdadeiro problema da humanidade. E foi aqui que eu realmente comecei a entender o argumento de C.S. Lewis. O problema da humanidade não é falta de conhecimento. Pensa na sua própria vida agora, tá? Você sabe que mentir é errado, mas já mentiu. Sabe que deve honrar seus pais, mas já desobedeceu. Sabe que deveria perdoar, mas já guardou rancor. Sabe que deveria amar o próximo, mas às vezes escolhe o orgulho. Percebe? Nós sabemos muito mais sobre o bem do que conseguimos colocar em prática. Isso não acontece só comigo, nem só com você. O próprio apóstolo Paulo descreveu essa luta em Romanos, capítulo 7, versículo 19, onde ele escreve: Pois não faço o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, este continuo fazendo. Olha só como é impressionante. Paulo não está dizendo que não sabe o que é certo. Ele sabe. Ele deseja fazer o bem. Mas percebe uma batalha acontecendo dentro dele. E, sinceramente, quem nunca passou por isso? Quem nunca prometeu que ia mudar alguma atitude e acabou repetindo o mesmo erro? Quem nunca disse, desta vez eu vou conseguir, e caiu novamente? Essa luta é bem mais comum do que nós imaginamos. E toda essa questão de lei moral, de certo e errado, me lembrou muito de um personagem ao qual li, que é o Musashi Miyamoto do mangá de Vagabond. No início dessa história, Musashi acreditava que o sentido da vida era se tornar invencível. Para ele, força significava grandeza. Quanto mais adversários derrotava, mais acreditava estar próximo do verdadeiro significado da vida. Mas conforme a sua jornada avançava, ele começava a mudar. Ele percebeu que cada vitória traz apenas uma satisfação passageira. Ser mais forte do que os outros não responde às perguntas mais profundas do seu coração. Aos poucos, Musashi começa a enxergar as pessoas de outra maneira. Passa a refletir sobre o valor da vida, sobre o peso da morte, sobre o sofrimento que suas escolhas causaram.
ele entende que a verdadeira batalha não era vencer os outros, era vencer a si mesmo. E isso me fez pensar em nós. Quantas vezes buscamos dinheiro, fama, popularidade, reconhecimento, achando que essas coisas vão preencher nosso coração, mas quando finalmente conseguimos algumas delas, percebemos que ainda falta alguma coisa. A Bíblia fala exatamente sobre isso em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, onde Salomão escreve: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ou seja, Deus criou o ser humano para criar algo maior, não, para buscar algo maior. Por isso, nenhuma conquista desse mundo consegue preencher completamente o nosso coração. Existe um vazio que somente Deus pode preencher. A solução que o cristianismo apresenta. Bem, se chegamos até aqui, talvez você já tenha percebido uma coisa. O maior problema da humanidade não é a falta de inteligência, não é a falta de informação, não é a falta de leis. Nós já sabemos, em grande parte, o que é certo. O problema é outro. Nós não conseguimos viver perfeitamente de acordo com aquilo que reconhecemos como certo. E é exatamente aqui que o cristianismo entra. A Bíblia não diz que apenas algumas pessoas pecaram. Ela diz em Romanos capítulo 3, versículo 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Percebe? O problema não é eles, o problema é todos nós. Eu, você, todos os seres humanos. É por isso que o Evangelho não começa dizendo esforce-se mais ou tente ser uma pessoa melhor. Porque se bastasse esforço, a humanidade já teria resolvido esse problema há muito tempo. O Evangelho começa mostrando que precisamos de algo que não conseguimos produzir sozinhos. Precisamos de um novo coração, e Deus já havia prometido isso há séculos atrás. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, onde ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Percebe como isso é diferente? Deus não promete apenas dar novas regras, Ele promete transformar quem nós somos. Porque o problema nunca foi apenas saber o que é certo. O problema é que o nosso coração foi afetado pelo pecado. Então, por que Jesus veio? Talvez alguém pergunte: então Jesus só veio para ensinar a lei moral? Não, na verdade muitas pessoas já conheciam os mandamentos antes mesmo de Jesus nascer. Jesus veio fazer algo muito maior. Ele veio reconciliar o ser humano com Deus. Veio carregar sobre si o pecado que nos separava do Pai. Veio oferecer perdão, graça e uma nova vida. Na cruz, Cristo não apenas mostrou o amor de Deus. Ele abriu caminho para que as pessoas pecadoras fossem restauradas. Por isso, Jesus declara em João, capítulo 14, versículo 6, onde diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repare que Jesus não disse: eu ensino um caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu ensino a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Isso muda completamente a conversa. A lei moral aponta para Deus, mas é Cristo que nos conduz ao Pai. Se esse vídeo te fez pensar de uma forma diferente sobre a moral, a consciência, sobre Deus, compartilhe com alguém. Me conta aqui nos comentários. Você acredita que existe um certo e errado objetivos? Ou acha que tudo depende da opinião? Eu quero muito ler a sua resposta. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.